E aí, meus peixes? É o Brandon. Vocês adoram. Molecada, bora pra mais um Patrocinations do nosso peixe. Kuiper. Meu truta, obrigado, meu irmão. Muito Ele obrigada. pediu pra gente ver hoje a história do Kuma, do canal Mangaka, sei lá. Mangaki. O homem que nasceu escravo e virou santo. Sim. Rapaz, o bagulho deve ser pesado. Kuma é aquele que teleporta os caras, né? É, que faz... Que a gente viu Tem a pata, o né? momento desesperador de One Piece, que ele tá lá e joga a galera pra outro lugar pra salvar, né? Que a gente achou que ele tava Que tem a patinha esmerilhando. dele. Tem o quê? Tem uma pata, ele tem uma pata que faz você teletransportar. Uma pata na mão dele? Eu não lembro. Eu acho que era uma É pata. pata? Ele não tem mão Sei normal? lá, Ele tem uma pata de cachorro e uma mão normal? de gatinho. Bartolomeu é o nome de gato, né? Bartolomeu. Se tiver algum Bartolomeu vendo. Vai falar que Você é um gato Isadora é o nome do quê? De rato? De cachorro? de rato. Tá zoando? De ratazano. Você tá zoando Bartolomeu? Por que não pode zoar o Isadora? Bartolomeu. O meu é de artista. O meu eu tô sossegado. Ai, é sim. Artista é foda, né? Ah, artista é foda. Artista de prapozinho. Artista. Você tá dando nossa localização. Para com isso. Pai, eu vou entrar dentro dessa boca aí, se você não para de dizer. Meu avô fala que quando a gente boceja, muita gente tá com fome. Eu tô com muita fome. Tô sem comer desde Não é tarde. só, não. Não. A coragem da vida é uma magnífica Bora, mistura molecada. de triunfo e tragédia. O homem faz o que deve fazer apesar das consequências pessoais, apesar dos obstáculos, dos perigos e das pressões. Esse é o fundamento de toda a moralidade. Mas no fim, a tragédia da vida é o que morre dentro do homem enquanto ele vive. Essa é a história de Bartolomeu Kuma, o homem que nasceu escravo e morreu Pata. como um santo libertador. Caralho, deve ser pesado, hein? Bartolomeu Kuma Mão de ferro. nasceu há 47 anos atrás no reino Sorbet, localizado no South Blue. Filho de Clap e de uma mãe humana sem nome, Kuma nasceu especial. Ele era o último descendente conhecido da raça bucaneiro. Com sangue de gigante correndo em suas veias, os bucaneiros eram conhecidos não somente pela sua força e sua Parece o altura, Dry mas Boy, por né? carregarem a história de Nika, o deus do É o sol Luffy. libertador. E por conta disso, foram perseguidos, um a um. 4 anos após o seu nascimento, agentes do governo rastrearam e capturaram a família de Kuma, É as pernas dele aqui? escravizando-os aos nobres mundiais. E à Ó, bravetinho. medida que Kuma crescia, ele e sua família foram severamente abusados a tal ponto que a sua mãe veio a morrer. Caralho, E ele velho. também desejou a morte, diversas vezes, mas seu pai implorou para que ele suportasse essa dor. E para animar Kuma, Clap contou a ele uma história. Uma história sobre um guerreiro da libertação chamado Nika. Com seu corpo emborrachado, um dia esse deus Dry os Boy. resgataria da prisão. Clap cantou o ritmo de Nika para Kuma, arrancando risos do seu filho. E mesmo perdendo sua esposa e vivendo essa degradação da escravidão, Clap trouxe os ritmos dos tambores da libertação de Nika para remover esse manto negro de tristeza. E então eles dançaram e cantaram, mas então, sem aviso, Clap foi baleado e morto por um nobre na frente. Caralho. Misericórdia. Sua Bora. morte não foi por imitar a dança e nem mesmo por citar o nome proibido de Nika. Clap morreu simplesmente porque fazia barulho demais. Nossa, velho. Que isso? Como resultado dos laços do seu pai com a raça bucaneiro, logo depois, e sem tempo de viver o luto, Kuma foi levado para um lugar, uma ilha chamada God Valley, para participar de um terrível jogo de abate dos nobres mundiais. Um jogo ao qual eles caçavam os locais dessa ilha até erradicarem eles. Caralho. Por simples diversão. Kuma e outros escravos também estavam lá, apenas para serem pontos nesse jogo de caça. Mas graças à engenhosidade de uma garota chamada Ginny, que conseguiu enviar uma mensagem para o mar, o caos irrompeu na ilha. Piratas de todos os cantos atacaram God Valley em busca dos seus tesouros e frutas poderosas que os nobres usariam como premiação nos seus jogos. Se valendo do caos, Kuma, com Ginny e um jovem Ivankov, conseguiram escapar do seu cativeiro e salvar dezenas de escravos dos É a menina nobres que tava no mundiais. túmulo, né? Tudo porque
Kuma comeu um dos tesouros daquela ilha. A Akuma no Mi, Nikyu Nikyu no Mi, a fruta da patinha. Em sua fuga, fruta da pata. Kuma acaba dando de frente com Fruta da um dos patinha. 5 anciões. A maior força do governo mundial. Almirante, participava diretamente daquele evento. Ele era Sanjay Garcia Saturno, o ministro da ciência. Ele não permitiria o que manto parece Kuma almirante. fugisse. Pelo curso da história, os bucaneiros só são permitidos viver e morrer como escravos. Mas Kuma rejeita tal destino. Ele queria poder, ele queria ser como Nika. Ele queria salvar o máximo de pessoas possíveis. E naquele dia, mal Kuma sabia que ele havia selado seu destino. Por mais que a busca pela liberdade nunca morra, São Saturno se ofendeu com tais palavras. E um juramento silencioso brotou dentro do ancião. Daquele dia em diante, a vida de Kuma seria seu inferno particular. Nossa, Ai, que velho. horror. Depois de escaparem Sofreu, para o hein, Reino velho? Sorbet no Sul Blue com sua nova companheira Dini e seu recém-amigo formado Ivankov, eles se separaram. Ivankov decidiu ir para o mar, aproveitar a sua liberdade, e Dini ficou com Kuma, morando em uma pequena capela na ilha do Reino Sorbet. Ele usou o que Ivankov apelidou de Mão da Libertação. A sua fruta permitia ele remover dores das crianças e velhos. E assim Caramba. ele e Dini, pela primeira vez, tiveram liberdade. Pela primeira vez, eles tiveram uma refeição digna. Pela primeira vez, Nossa, velho. eles choraram. Mas não pela dor. Felicidade. Eles choraram naquele dia porque, pela primeira vez, eles experimentaram o que era liberdade. Kuma então, Consegue teleportar com qualquer coisa, 17 né? anos, E virou um teleportou a doença, pastor essas dessa coisas, pequena igreja decadente no Reino Sorbet. Com seus dias de escrava muito passado, ele expulsava a dor e as doenças leves dos outros, mas tudo isso tinha um custo. As dores e doenças retiradas pelo poder da sua fruta deveriam ser consumidas por ele, senão elas voltariam às pessoas. Caramba. Kuma assumiu toda a dor das pessoas. Caralho. Imaginem a mesma coisa que Zoro fez por Luffy em Thriller Bark, mas repetir isso centenas de milhares de vezes apenas para dar conforto às pessoas da ilha. Embora insistisse que estava feliz em fazer Cara, o isso, cara tem que ser muito Dini forte, velho. chorava a cada explosão de dor que Kuma tomava para si. Ambos se apaixonaram, mas Kuma não queria se casar com Dini. Ele temia, ele não queria sujeitá-la ao mesmo destino da sua mãe. Bonita ela, né? Escravidão É e linda. morte por ser parente de um bucaneiro. O rei do Reino Sorbet originalmente era mau e queria dividir a ilha, deixando a parte sul e pobre longe da rica que morava ao norte dessa ilha. Kuma acabou espancado e preso com 25 anos por tentar proteger os cidadãos da província do sul, assim como Dini e alguns outros amigos. Porém, com a beleza do destino, Ivankov, seu velho amigo, retornou ao Reino Sorbet junto com o recém-formado exército libertador e revolucionário e acabou salvando tanto Kuma e Dini, que se juntaram à causa desses Ai, revolucionários. incrível. Infelizmente Foda. para Kuma, Dini foi capturada por um dragão celestial quando eles estavam em missões Dragão celestial. separadas com os revolucionários. Mantida refém por mais de 2 anos, em paralelo a toda essa história, Kuma foi nomeado tirano pelo antigo rei do Reino Sorbet. Já Dini foi forçada a se casar com seu sequestrador e durante esse período deu luz a uma filha que ela batizou de Bonnie. E ao ser Caramba. deixada de lado após contrair uma doença fatal, a doença de Safira, que faz o corpo endurecer quando entra em contato com qualquer tipo de luz, Dini Meu Deus. conseguiu restabelecer contato com Kuma e seus ex-companheiros revolucionários e os informou sobre a provação pela qual ela havia passado. Percebendo que ela estava agora na velha igreja ao qual cresceram, Kuma correu freneticamente em direção ao Reino Sorbet, mas era tarde demais, pois Dini havia sucumbido à Olha. doença enquanto Bonnie, ainda bebê, chorava ao lado da sua mãe morta. Ai, que Para pesado. Nossa, honrar a Deus. memória de Dini, Kuma criou Bonnie como se ela fosse a sua própria filha. Mas, com o tempo, ela acabou desenvolvendo também sintomas da mesma doença que Tava ceifou coisando a aqui na vida bochecha, de será? sua mãe. Desesperado para salvá-la, Kuma então percorreu o mundo inteiro em busca de médicos que pudessem tratá-la e reverter o seu destino trágico. Mas foi informado de que a doença era incurável e que Bonnie morreria antes
do seu 10º Mas a aniversário. fruta não resolve? Recusando-se a admitir essa derrota, Kuma continuou sua busca até que finalmente encontrou a resposta. O Dr. Vegapunk, o mais importante cientista do mundo de One Piece. Felizmente, ele conseguiu capitalizar a curiosidade científica do Dr. Vegapunk e fechou um acordo com ele para curar Bonnie, em troca da sua cooperação em um empreendimento de pesquisa para então criar armas humanoides de manutenção da paz. Assim, caramba, nasceu o projeto pacifista. Em uma horrível reviravolta do destino, São J. Garcia Saturno interveio nessas negociações. Ele não havia se esquecido de Kuma e sua afronta em God Valley. E ele daria o que Kuma queria, mas com preço. Saturno forçou Kuma a concordar em ter todo o seu corpo transformado em um ciborgue. Além disso, Saturno também fez ele se juntar aos 7 senhores de guerra e consentir no eventual apagamento de todo o seu livre-arbítrio e sua individualidade, como medida para garantir que Kuma não se rebelaria contra o governo mundial. Kuma concordou de bom grado com tudo isso e até perdeu a esperança de ver Bonnie se recuperar após a cirurgia, pois ele estava simplesmente feliz por ter conseguido salvá-la de uma morte prematura. Será? Kuma então, sem poder ver sua filha, viajou o mundo e escrevia cartas a Bonnie. Ele também anotava sobre diversas ilhas que a levaria um dia. Uma das ilhas foi o reino de Goa, onde Kuma foi olhar de perto o filho do seu amigo o Monkey D. Dragon. E Kuma viu algo de diferente em Luffy naquele dia, um garoto com poderes de borracha. Poderes esses descritos nas lendas como sendo de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Nika, o deus das suas lendas. E 2 anos atrás, Kuma acabou recebendo um chamado de intervenção em Thriller Bark. E ao deixar os piratas do Chapéu de Palha sobreviverem aos confrontos com ele em Thriller Bark e no arquipélago de Shabold, toda a mente e personalidade de Kuma foi apagada durante o salto no tempo de 2 anos, deixando apenas uma bolha de memória em forma de pata na ilha de Egghead. Seu ato final como humano antes de ter sua personalidade apagada foi proteger o Thousand Sun, o navio de Luffy, por 2 anos. Mas mais tarde ele acabou afastado do serviço como Senhor da Guerra após a abolição do sistema. E com isso passou um tempo como escravo dos dragões celestiais em Mary Joyce. Meu Deus. De novo, velho. Na época da Reverie, a reunião dos reinos, Kuma acabou salvo do seu cativeiro pelo exército revolucionário apenas para acabar escapando e se tornando rebelde mais uma vez, sem explicação. Posteriormente ele escalou a linha vermelha e causou diversos estragos em Mary Joyce, fugindo assim que o almirante de frota Sakazuki chegou para confrontá-lo. Kuma estava seguindo em direção para a ilha de Egghead, lugar que atualmente passava por um grande incidente com a presença de um almirante, Kizaru, e do próprio Saturno, que estavam em uma missão para matar Vegapunk por estudar os tabus do mundo e do século perdido. Bonnie também estava na ilha. Sem mente ou sem consciência, movido apenas pelo puro desejo instintivo de ser pai, Kuma pousou na ilha e seguiu para o centro dela. E enquanto ele corria pela ilha, ele foi bombardeado com tiros de canhão e disparos de fuzis dos marinheiros. Mas avançou e pulou na frente de Saturno enquanto ele tentava matar sua filha, recebendo ele mesmo o golpe letal. Com Bonnie salvo, Kuma remove a perna de Saturno das suas costas e se prepara para socar um dos Goroseis com um punho revestido não só de Haki, um punho que veio carregado de toda a dor de uma vida. Foda, né? Acerta o rosto de Saturno, causando graves danos. Esta ação deixou todos ali presentes sem palavras. Como poderia um escravo como Kuma atacar um dos 5 anciões? Saturno também parece ficar confuso, porque havia ordenado o Dr. Vegapunk a colocar o interruptor de autodestruição, ao qual o Saturno já havia pressionado o botão há muito tempo. Vegapunk então pensa consigo mesmo sobre como ele nunca havia programado um interruptor de autodestruição real em Kuma para o fazer-se explodir, mas que ao ativar essa autodestruição colocaria ele em um estado
vegetativo. E já que as ações de Kuma desafiaram a lógica e todos os motivos científicos, Vegapunk chegou à conclusão de que deveria ter algo a ver com sua herança bucaneira. Kuma então abraçou a sua filha Bonnie, abraçando-a após toda a provação de uma vida, com Bonnie expressando com lágrimas nos olhos gratidão por tudo que Kuma fez por ela até esse Caralho, ponto. cara Nesse sofreu, momento, hein, velho. Kuma se foi, protegendo aquilo que mais amou um dia, a sua filha. Daddy. A história de Kuma é sem dúvidas a mais triste de One Piece. Diferente de personagens como Robin ou Law, que você vê uma mudança de ventos após as suas tragédias, com Kuma, em quase todos os capítulos da sua história, você vai ver pelo menos uma foto dele sangrando profusamente. E todas Sim, cara, são de todos tá pontos sofrendo. diferentes da sua vida. A maioria dos personagens tem uma tragédia profunda que define a sua história de vida. Tem Mas várias. Kuma tem várias. Isto sem falar de como a sua tragédia fere todos que o conhecem e se preocupam diretamente com ele. Isso inclui Ginny, Bonnie, os revolucionários, Dr. Vegapunk e até mesmo os chapéus de palha. A dor de Kuma é uma dor diferente de tudo e que foi sentido na história até agora, porque quebra a quarta parede e atinge até mesmo seu coração. No entanto, Kuma está surpreendentemente bem com tudo que a vida lhe lançou. Ele sacrificará alegremente o seu bem-estar se isto significar que outra pessoa possa superar os seus problemas. Ele poderia ter deixado God Valley assim que conseguiu a fruta da patinha, mas ficou e continuou a se arriscar para que outros escravos pudessem conseguir fugir, sentir o que é liberdade. Por mais que esses trabalhos o machucassem, Kuma faria novamente, porque o bem que fez valeu a pena. É claro que para nós a generosidade de Kuma apenas torna sua história muito mais trágica. Ele está mais disposto a continuar sofrendo do que a se deixar ser feliz. Se não fosse por Bonnie e sua falta de livre-arbítrio, ele provavelmente já teria morrido antes de receber o final feliz que todos desejam para ele. Mas Kuma nos ensina a ser um pai que todos os pais Essa deveriam fruta ser. dele fez ele sofrer Quando muito olhamos também. para trás na sua jornada, ver duas crianças que nasceram escravas, conhecendo o que é felicidade apenas por estarem de barriga cheia, é, como eu posso dizer, a coisa mais humilde e bela que o One Piece já retratou. Notem que isso é um reflexo do mundo que o Luffy corre agora para criar, tocando seus tambores da libertação. E tudo isso só acontece porque Três criancinhas, Kuma, Ginny e Ivankov, precisaram de ajuda e enviaram uma transmissão ao mundo. Sem isso, Nika não poderia acordar novamente. É como um efeito borboleta. O pequeno bater de asas no passado dessas crianças criou uma tempestade no futuro. One Piece é uma série com diversas mensagens. E aqui descobrimos que um pequeno ato de desafio pode mudar o mundo para melhor. E você? Qual o seu ato de desafio para o mundo hoje? Que tipo de efeito borboleta você vai criar? Quando passamos pela vida das pessoas, acabamos mudando algo, seja para o bem ou seja para o mal. E essas mudanças são necessárias para a evolução espiritual. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. E o importante não é passar pela vida das pessoas como o vento, e sim ser lembrado com carinho por elas. Às vezes, um simples passo para frente pode mudar uma vida inteira. E um piscar de olhos, porque a felicidade é a única coisa do mundo que, uma vez dividida, se multiplica. E Kuma me ensinou que na plenitude da sua felicidade, cada dia ele viveu uma vida inteira. Caralho, que final. Arrepiadaço nesse final. Só mandou pedrada de frase. Gente, me surpreendi muito com esse vídeo. Meu, ele é um personagem totalmente diferente do que eu imaginei que ele fosse. É, eu também. Não imaginava metade desse sofrimento que ele passou. Até agora, foi o personagem que mais sofreu. Cara, foi. Foi o personagem que mais sofreu, porque ele não teve um momento, tipo, ele não teve poucos momentos ali assim, de felicidade. uns relances só e o resto é só sofrimento. Porque só. até o poder dele
vem O com poder muito dele sofrimento, né? O poder Que dele, o poder dele, tipo assim, pra ele, fisicamente, não tem benefício nenhum, né? Não tem. É... Eu não Cara, tô não... sem... Cara, que pesado. Não sei o que dizer. Ah. Não sei o que dizer. Tipo, mano, a parte da Jeannie, da Bonnie, foi muito triste. Morreu Muito nos braços triste. dele, né? E, tipo, no final ele morreu, né? Praticamente, porque ele fez uma autodestruição dele que ficou em forma vegetativa. Uhum. E ele foi contra a vontade dele, né? Lutar contra os chapéus de palha. Os É, Mugiwara. então, e a gente pensou que ele era do mal, né, cara? Nossa, completamente diferente do que a gente pensou Completamente do que diferente. ele seria, né, cara? Na verdade, ele foi obrigado, né? Pra salvar a Bonnie. E será que no caso dele, ele foi vegetativo? Então a fruta dele não vai renascer, então. É uma boa pergunta. Porque ele não morreu, né? É, então. Eu acho que não. Acho que vai ficar com ele. Será que faz tempo já que ele foi de base? E ele é muito grande pra proteger, Cara, é grande, né? É grande, tipo, cara. Pra se proteger igual, tipo, pra Bonnie proteger o corpo dele ali. Complicado, hein? É complicado. Ou, tipo, Complicado. ela levar pra outro lugar proteger. Em qualquer lugar que ela levar o cara. E ele é metade ciborgue. Será que tem mais gente que é ciborgue no, Ah, sim, no- acho que sim, no né? One Piece? Porque eu não lembro de ter falado de ninguém. Não, até até o agora. momento não falou. Mas Só pelo que o fruta. doutor mostrou, o objetivo dele era fazer vários ciborgues, Pra né? defender, né? Pra defender. Caraca. Que história profunda, né, mano? E, tipo assim, qualquer coisinha que ele tivesse feito de diferente no comecinho lá, já... Eu teria mudado todo o rumo a da gente estaria história. em várias mudanças. Nossa, é louco. Muito foda. Como que o autor consegue amarrar bem as coisas, né, cara? O Oda é muito foda, nossa. Impressionado mesmo. Cara, o One Piece é muito complexo. Muito. Como que a pessoa sentou lá e falou, Cara, não, isso eu vou aqui- fazer isso, isso, Isso aqui, isso. se você for ver, não é nem um personagem secundário, sei lá. Tem tanto personagem ainda, nossa, velho. Um personagem que Ele teve cuidado. é coadjuvante, que tem uma história melhor do que muito protagonista de anime. Da maioria dos protagonistas de anime. Sim. Ele teve cuidado, assim, minuciosamente com cada detalhe Amarrou de cada certinho a personagem. história. Nossa, muito foda mesmo. Um dos meus preferidos até agora. Cara, foi bom. Ele pra mim, o Jinbe, são os que mais me pegou o coração, assim, Sim. pelo sofrimento, né? Pelo sofrimento, né? Pra mim também. E os dois passaram coisa parecida, né? Preconceito. O Jinbe não foi escravo, mas passou preconceito também, que ele passou por ele ser uma raça diferente, né? Sim. Igual o cara tratou ele lá, né? Que bucaneiro não pode. Tem que nascer e morrer como escravo, né? Como escravo. Nossa, Pesado foi pra muito caralho. pesado. Me apaixonei pelo personagem e tô com mais vontade de ver One Piece. Com certeza. Vídeo top, meu jovem. Tamo junto. Curte com a minha voz favorita. Ativa o balangos. Segue no Insta. Seja membro, vem para o nosso Seja otário. membro. Se inscreve, abraço.